Durante os últimos anos, as companhias aéreas e os aeroportos passaram por uma transformação silenciosa, quase imperceptível para a maioria dos passageiros. No entanto, para pessoas com 65 anos ou mais, essa mudança está alterando de forma profunda a maneira de viajar para o exterior. À medida que o ano de 2026 avança, entram em vigor novas diretrizes internacionais que já estão sendo aplicadas em aeroportos e companhias aéreas de diversos países. O que chama a atenção é que essas normas foram desenvolvidas especificamente para melhorar a experiência dos viajantes mais velhos, embora pouquíssimas pessoas tenham sido informadas com clareza sobre o que realmente mudou. Na Europa, a comunicação oficial foi escassa. Sempre que surge uma nova regra, costuma haver um detalhe essencial que permanece deliberadamente em silêncio. E quanto menos informado está o passageiro, mais fácil se torna para uma companhia aérea cobrar por serviços que deveriam ser gratuitos ou simplesmente negá-los. Quando você compreende essas 12 novas regras internacionais, muitas das quais as empresas prefeririam que você nunca descobrisse, a experiência no aeroporto muda completamente. Regra 1. A isenção médica nos controles de segurança. Para muitos viajantes mais velhos, o controle de segurança sempre foi o momento mais desconfortável de toda a viagem. Retirar objetos da bagagem de mão, separar medicamentos, colocar dispositivos médicos em bandejas, responder a perguntas pessoais em público e suportar a pressão do ambiente tornavam essa etapa desagradável e estressante. A partir do final de 2025, essa situação começou a mudar de forma discreta. Em diversos aeroportos da Europa e da América do Norte, os serviços de segurança ampliaram silenciosamente as proteções para passageiros com 65 anos ou mais, com um objetivo claro: mais privacidade, menos exposição e procedimentos mais simples. Hoje, se você viaja com dispositivos como um aparelho CPAP para a apneia do sono, insulina, medicamentos cardíacos, soluções médicas líquidas, equipamentos específicos ou qualquer outro item médico indispensável, já não é necessário retirá-los da bolsa. Também não é preciso separá-los nem exibi-los desnecessariamente. Isso agiliza o processo, reduz a ansiedade e elimina situações constrangedoras. No entanto, existe um detalhe fundamental que quase ninguém menciona. Muitos agentes de segurança continuam atuando com protocolos antigos, porque o treinamento nem sempre é atualizado no mesmo ritmo das normas. Por isso, pode acontecer que peçam para você retirar itens que já estão oficialmente isentos. Nesses casos, o conhecimento do passageiro faz toda a diferença. Antes que sua bagagem passe pela esteira, basta dizer uma frase simples e clara, como: "Estou utilizando a política vigente sobre dispositivos e artigos médicos isentos." Se houver alguma dúvida, uma captura de tela do site oficial da Autoridade de Segurança do Aeroporto geralmente é mais do que suficiente para resolver a situação. Não é necessário discutir nem justificar demais. A frase-chave que vale lembrar é direta: "Meus dispositivos médicos estão isentos de acordo com a regulamentação médica vigente." Dita uma única vez, ela muda completamente a postura durante a inspeção e simplifica todo o procedimento. Regra 2. O embarque assistido, que quase nunca é oferecido para muitas pessoas mais velhas. O momento do embarque costuma ser a parte mais caótica da viagem. Filas desorganizadas, corredores lotados, compartimentos de bagagem que se enchem rápido demais, e a sensação constante de precisar se apressar para não ficar sem espaço geram estresse desnecessário. As novas regulamentações em vigor entre o final de 2025 e 2026 mudaram esse cenário de forma bastante concreta. Se você tem 65 anos ou mais e apresenta qualquer limitação mínima de mobilidade, até mesmo algo comum como dores nos joelhos, artrite, rigidez nas articulações ou dificuldade para permanecer em pé por longos períodos, você tem direito ao embarque assistido. Não é necessário usar cadeira de rodas nem possuir dispositivos visíveis.
Esse direito permite entrar no avião antes dos outros passageiros, encontrar espaço para a bagagem de mão sem pressão e se acomodar com calma antes da chegada da multidão. O problema é que esse benefício costuma ficar oculto. As companhias aéreas quase nunca o oferecem espontaneamente e, muitas vezes, nem o destacam na seção de serviços especiais. Por isso, ele precisa ser solicitado ativamente pelo passageiro. A ativação é simples. Ao chegar ao balcão do portão de embarque, basta dizer: "Gostaria de adicionar uma solicitação de embarque, assistido à minha reserva." Essa frase gera uma anotação interna no seu cartão de embarque e coloca você automaticamente em um grupo prioritário, sem custo adicional e sem necessidade de status especial. Se você utiliza bengala, andador ou algum outro tipo de apoio, mencionar isso no check-in torna o processo ainda mais simples, pois o sistema registra a necessidade de forma automática. A frase-chave é curta e eficaz. Você poderia adicionar a observação de embarque assistido na minha reserva? Uma única frase que muda completamente o início da viagem. Regra 3. Seu acompanhante pode ficar ao seu lado o tempo todo. Uma das maiores preocupações dos viajantes mais velhos ao voar para o exterior é o medo de se separar da pessoa que os acompanha. Pode ser o cônjuge, um filho adulto, um cuidador, ou até mesmo um amigo que está presente justamente para oferecer apoio. Até pouco tempo atrás, os procedimentos aeroportuários costumavam separar as pessoas, controles distintos, grupos de embarque diferentes e momentos de confusão que aumentavam o estresse. Isso mudou de forma decisiva entre o final de 2025 e ao longo de todo o ano de 2026. As atualizações recentes das normas internacionais de acessibilidade estabelecem que, se um passageiro recebe assistência de mobilidade ou apoio médico, seu acompanhante tem o direito de permanecer ao seu lado desde o controle de segurança até o embarque, mesmo que esteja em um grupo diferente ou possua uma reserva separada. A principal vantagem dessa regra não é operacional, mas emocional. Em vez de atravessar o aeroporto sozinho, preocupado em cada ponto de controle, o passageiro e seu acompanhante percorrem todo o trajeto juntos. Isso reduz o estresse, evita confusões e elimina situações de vulnerabilidade. Essa proteção é baseada em padrões internacionais de acessibilidade, inspirados em normas já aplicadas nos principais aeroportos da América do Norte e que hoje servem de referência para muitos países. O princípio é claro: uma pessoa que necessita de assistência não deve ser separada de sua rede de apoio em nenhum procedimento aeroportuário. No entanto, esse direito raramente é comunicado de forma explícita. Por isso, ele precisa ser ativado no momento certo. Basta informá-lo durante o processo de embarque com uma frase simples. Por exemplo: "Viajamos juntos e recebo assistência de mobilidade. Preciso que nossos embarques estejam vinculados." Mesmo que o acompanhante tenha uma reserva completamente diferente, os agentes podem sincronizar os grupos de embarque e, de acordo com as normas atuais, devem fazê-lo quando a solicitação estiver ligada à mobilidade ou à idade. A frase-chave funciona especialmente bem quando é dita com clareza: "Você poderia vincular meu acompanhante à minha assistência de mobilidade?" Depois disso, ambos permanecem juntos do início ao fim, durante toda a experiência no aeroporto. Regra 4. Assistência contínua à mobilidade, sem abandonos nem trocas. O uso de cadeiras de rodas e serviços de mobilidade é, para muitos viajantes com mais de 65 anos, uma das maiores fontes de estresse ao voar. Não são poucos os que já passaram por experiências desagradáveis. Solicitar uma cadeira no check-in e ficar sozinho no controle de segurança, ver o assistente desaparecer sem explicação, ou chegar ao portão de embarque e perceber que foram deixados de lado enquanto aguardavam ajuda. Isso acontece porque, na maioria dos grandes aeroportos, os serviços de mobilidade são terceirizados para empresas externas, o que historicamente gerou falhas de coordenação e de responsabilidade.
As diretrizes internacionais de acessibilidade revisadas para 2025 e 2026 introduziram uma mudança estrutural. Os aeroportos agora devem garantir assistência contínua, ou seja, um apoio ininterrupto desde o momento do check-in até o assento a bordo, sem trocas desnecessárias de pessoal e sem deixar o passageiro isolado em nenhum ponto do percurso. Para que esse sistema funcione corretamente, é fundamental ser claro desde o início. A ativação é simples e direta. No momento do check-in ou no balcão apropriado, basta dizer: "Vocês poderiam coordenar a assistência contínua à mobilidade desde o check-in até o embarque?" Essa frase ativa um nível superior de serviço, pensado justamente para evitar interrupções e garantir que uma mesma cadeia de assistência seja responsável pelo passageiro do começo ao fim. Há um detalhe adicional ainda mais importante: se essa solicitação for feita com pelo menos 48 horas de antecedência, é possível ter acesso a um acompanhante dedicado, quase como um guia pessoal, muito mais confiável do que o serviço padrão de cadeira de rodas. A frase-chave para deixar isso corretamente registrado é clara: "Por favor, indiquem no meu cadastro assistência contínua, sem troca de agente." A partir desse momento, o aeroporto integra o passageiro a um protocolo mais rigoroso, o que torna toda a experiência mais previsível, organizada e tranquila. Regra 5. O direito a um assento acessível, sem custo adicional. Um dos maiores pontos de atrito para viajantes mais velhos é a questão dos assentos. Quase todas as companhias aéreas cobram extras por qualquer assento minimamente mais confortável. Assentos na parte dianteira, no corredor, fileiras com mais espaço para as pernas ou áreas chamadas de preferenciais. O que muitas pessoas desconhecem é que as atualizações das regulamentações aeronáuticas internacionais para 2025 e 2026 mudaram esse modelo quando existem razões de acessibilidade. Passageiros com 65 anos ou mais que apresentam limitações de mobilidade, problemas articulares, circulação fragilizada ou que utilizam dispositivos de assistência têm o direito de solicitar assentos acessíveis sem pagar nenhum valor adicional, mesmo que esses assentos normalmente sejam mais caros. A diferença prática é enorme. Um assento no corredor facilita levantar-se. As fileiras dianteiras reduzem o tempo de deslocamento e as áreas acessíveis diminuem o risco de dor, quedas ou desconforto durante o voo. Não se trata de privilégios nem favores. São direitos garantidos por normas internacionais. O problema, mais uma vez, é que esse direito só é concedido quando solicitado com a terminologia correta. Não é necessário apresentar atestado médico. Uma explicação simples e clara é suficiente. A forma correta de solicitar é direta. Preciso de um assento acessível por motivos de mobilidade, de acordo com a regulamentação vigente. Se o agente demonstrar dúvida ou resistência, é válido pedir para falar com o responsável pela acessibilidade da companhia aérea, uma função que todas as empresas são obrigadas a designar e que tem autoridade para validar esse tipo de solicitação imediatamente. A frase-chave que geralmente destrava a situação é: "Solicito um assento acessível conforme a regulamentação atual. Você poderia verificar a disponibilidade?" Dita com firmeza e cortesia, funciona porque é precisa e se baseia em um direito existente. Regra 6. A proteção dos medicamentos durante o voo. Para muitos viajantes mais velhos, transportar medicamentos essenciais é uma parte crítica da viagem. Insulina, tratamentos cardíacos ou outros medicamentos sensíveis precisam ser mantidos em temperatura controlada para preservar sua eficácia. No entanto, poucas pessoas sabem que os compartimentos superiores do avião podem aquecer excessivamente, colocando esses tratamentos em risco. As regulamentações aeronáuticas revisadas para 2025 e 2026 estabelecem uma obrigação clara. Se o passageiro solicitar, a tripulação deve armazenar os medicamentos sensíveis no refrigerador da aeronave.
Não se trata de um favor especial nem de um serviço excepcional, mas de uma determinação regulamentar. O principal benefício é a tranquilidade. Em vez de se preocupar com o calor na bagagem de mão, o passageiro sabe que seus medicamentos estão armazenados em condições adequadas, sob responsabilidade direta da tripulação. A maioria dos tripulantes conhece essa norma, mas raramente a menciona, pois implica uma tarefa adicional. Por isso, o procedimento só é ativado quando o passageiro faz a solicitação de forma explícita. Ao entrar no avião, basta dizer: "Estou viajando com medicamentos que precisam de refrigeração. Poderiam guardá-los no refrigerador da tripulação?" Levar os medicamentos em uma pequena bolsa claramente identificada facilita o trabalho e garante que eles sejam devolvidos rapidamente ao final do voo. A frase-chave que protege o seu tratamento é clara e objetiva. Este medicamento precisa ser mantido em temperatura controlada. A regulamentação permite seu armazenamento na cabine. Dita com calma e firmeza, essa frase evita discussões desnecessárias, protege sua saúde durante o voo e garante que seus medicamentos não sejam tratados como objetos comuns. Muitos viajantes mais velhos passam horas preocupados, sem necessidade. Com a formulação correta, o procedimento muda completamente e a solicitação deixa de ser vista como opcional para se tornar um direito reconhecido. Regra 7. O acesso discreto a espaços tranquilos e áreas de acessibilidade. A maioria dos viajantes acredita que salas VIP e áreas exclusivas dentro dos aeroportos são reservadas apenas para quem possui cartões premium, passagens muito caras ou status elite. No entanto, as atualizações internacionais em matéria de acessibilidade previstas para o final de 2025 e ao longo de todo o ano de 2026 abriram uma possibilidade pouco conhecida. Pessoas com 65 anos ou mais que utilizam assistência de mobilidade ou dispositivos médicos podem ter acesso a espaços tranquilos e zonas específicas de descanso, pensadas não para o luxo, mas para reduzir a estimulação, permitir um repouso seguro e aguardar assistência sem o estresse de um terminal lotado. Vários aeroportos internacionais já aplicam essa medida de forma discreta. Grandes centros como Paris-Charles de Gaulle, Amsterdã Schiphol, Frankfurt ou Londres Heathrow permitem que passageiros com embarque assistido aguardem em áreas muito mais calmas durante os procedimentos. Para viajantes mais velhos, especialmente após conexões longas, a diferença é evidente: menos ruído, mais privacidade, melhor hidratação, descanso real e um ambiente sem pressão. Tudo isso ajuda a preservar a energia antes do voo. O motivo pelo qual quase ninguém conhece essa opção é simples. Esses espaços raramente são divulgados. Por isso, o direito só é ativado quando o passageiro faz a solicitação. Se você já está registrado como passageiro com embarque assistido, basta perguntar: onde fica o espaço de acessibilidade ou a área tranquila do aeroporto? Em muitos casos, um agente até acompanha você até o local. Tenho embarque assistido. Sou elegível para o espaço tranquilo ou a área de acessibilidade? Regra 8. A bolsa médica térmica, que não conta como bagagem. Esta é uma das normas mais discretas e, ao mesmo tempo, uma das mais úteis para viajantes mais velhos, que dependem de medicamentos sensíveis à temperatura, como a insulina ou determinados tratamentos cardíacos. Desde o final de 2025, muitas autoridades aeroportuárias autorizaram oficialmente um terceiro item permitido na cabine, reservado exclusivamente para necessidades médicas. Isso inclui pequenas bolsas térmicas para medicamentos sensíveis à temperatura, soluções médicas líquidas e equipamentos de saúde essenciais. O ponto mais importante é que essa bolsa médica não conta como bagagem de mão. Na prática, isso significa que você pode embarcar com sua mala de cabine, seu item pessoal, bolsa ou mochila, e além disso, sua bolsa médica térmica, sem cobranças adicionais e sem precisar reorganizar tudo no controle de segurança.
O problema surge quando alguns agentes continuam aplicando protocolos antigos e questionam esse terceiro item, especialmente quando o passageiro não demonstra conhecer seu direito. Nessas situações, o ideal é manter a calma e responder com clareza. Uma frase simples geralmente é suficiente. Esta é minha bolsa médica. Ela é permitida pela regulamentação vigente sobre artigos médicos na cabine. Se você quiser encerrar qualquer discussão, mostrar uma captura de tela da página oficial da autoridade aeroportuária referente a essa política costuma resolver a situação imediatamente. A frase-chave que vale a pena memorizar é direta. Esta bolsa médica é isenta. Contém itens de saúde protegidos pela regulamentação vigente. Dita apenas uma vez, evita atrasos desnecessários e elimina problemas no controle. Regra 9. As palavras exatas que ativam a assistência no portão. Muitos viajantes chegam ao portão de embarque e simplesmente dizem: "Preciso de ajuda". O problema é que, entre 2025 e 2026, os sistemas das companhias aéreas não respondem a pedidos vagos, mas sim a termos específicos registrados na reserva. Existe uma formulação que muda imediatamente a forma como o pessoal atua. Gostaria que houvesse uma solicitação de serviço especial registrada na minha reserva. Quando você diz isso, o sistema identifica automaticamente que você é um passageiro com serviço especial, o que ativa diversos protocolos internos: embarque prioritário, assistência à mobilidade, maior acompanhamento em conexões e continuidade do apoio durante todo o itinerário, inclusive em escalas. Essa solicitação também pode ser feita antes da viagem, ligando para a companhia aérea. Uma frase simples como: "Vocês poderiam adicionar assistência de mobilidade para passageiro com mais de 65 anos na minha reserva", faz com que, ao chegar ao aeroporto, a informação apareça automaticamente na tela do agente. A confirmação final no portão é fundamental. Vale a pena perguntar com segurança: "Você pode confirmar se consta na minha reserva a menção de serviço especial para embarque e assistência à mobilidade?" Dita com calma e firmeza, essa frase ativa mecanismos internos que evitam a necessidade de pedir ajuda repetidamente. A assistência deixa de ser improvisada e passa a ser organizada de forma oficial. Regra 10. Sua bagagem médica não pode ser retirada da cabine quando o avião está lotado. É comum que, no portão de embarque, alguns agentes pressionem para despachar a bagagem de mão. Para muitos viajantes, isso é apenas um incômodo, mas para pessoas mais velhas pode se tornar um problema sério se essa bagagem contiver suprimentos médicos ou dispositivos essenciais. As regulamentações aeronáuticas vigentes para 2025 e 2026 são claras nesse ponto. Uma bagagem de cabine que contenha artigos médicos indispensáveis não pode ser retirada sem o consentimento do passageiro. Esse direito protege especialmente os viajantes mais velhos. Dentro dessa proteção estão incluídos dispositivos para a apneia do sono, nebulizadores, bengalas, almofadas terapêuticas, medidores de glicose, bolsas de medicamentos e qualquer outro item de saúde essencial para o bem-estar durante a viagem. A vantagem é significativa. Tudo permanece com você, evitando exposição a calor excessivo, danos ou risco de perda. Se alguém insistir em despachar sua bagagem, a resposta deve ser tranquila, porém firme. Esta bagagem contém equipamentos médicos. A regulamentação exige que ela permaneça na cabine. Colocar uma etiqueta visível indicando equipamento médico na alça da bolsa reforça ainda mais a proteção, já que o pessoal é treinado para reconhecer e respeitar esse tipo de bagagem. Preciso manter esta bagagem comigo por razões de saúde. Ela está protegida pela regulamentação sobre bagagem médica. Regra 11. As isenções de taxas que quase ninguém solicita. Desde o final de 2025 e ao longo de todo o ano de 2026, muitas companhias aéreas, tanto na Europa quanto internacionalmente, passaram a aplicar de forma discreta isenções de taxas para passageiros com mais de 65 anos. O mais curioso
é que esse benefício não aparece nos sites, nos e-mails de confirmação, nem nos aplicativos oficiais. Trata-se de um benefício invisível, que só é ativado quando o passageiro o solicita de maneira explícita. E a diferença financeira não é pequena. Essas isenções podem eliminar cobranças por atendimento telefônico, taxas administrativas, custos por troca de assento no mesmo dia e até certas penalidades normalmente consideradas inevitáveis. O ponto central é simples: quem não pede, paga. As companhias aéreas não oferecem esse benefício espontaneamente, especialmente quando a passagem foi comprada por meio de sites de terceiros. Cabe exclusivamente ao passageiro ativar esse direito. A solicitação não é complicada. Ao falar com um atendente, basta dizer: "Você poderia aplicar a isenção de taxas correspondente a passageiros com mais de 65 anos na minha reserva?" O agente costuma verificar a idade no sistema e, em muitos casos, remove as cobranças imediatamente. Há ainda um detalhe pouco conhecido. Algumas companhias aéreas chegam a reembolsar taxas já cobradas depois que o passageiro é corretamente registrado na categoria de viajantes idosos protegidos. A forma mais clara e respeitosa de apresentar a solicitação é direta. Entendo que existe uma isenção de taxas para passageiros idosos. Você poderia confirmar se ela se aplica ao meu bilhete? Dita com educação e firmeza, essa frase funciona surpreendentemente bem. As companhias aéreas se beneficiam enormemente da falta de informação dos passageiros. E quem mais sofre com isso, muitas vezes, são os viajantes mais velhos. Sem saber, eles poderiam ativar proteções essenciais que já existem, mas que permanecem ocultas. À medida que 2025 chega ao fim e 2026 avança, todas essas políticas, embarque assistido, assentos acessíveis, proteção ao acompanhante, regras sobre medicamentos, assistência contínua, bolsas médicas e isenções de taxas, transformam profundamente a experiência de viagem. Quando você aprende a ativá-las, viaja com mais tranquilidade, cuida da sua saúde, evita gastos injustificados e deixa de depender da boa vontade de terceiros. Essas vantagens não são favores, são direitos. Por isso, ao viajar, lembre-se de algo fundamental: não peça privilégios. Ative proteções. Elas foram criadas para acompanhar você. E agora me diga, qual foi a melhoria inesperada ou o benefício mais útil que você já recebeu ao viajar? Sua experiência pode aparecer no próximo vídeo.